Pessoal, João Carlos aqui com vocês. Estou vindo aqui fazer um react de um vídeo, de uma palestra que foi postada no YouTube. Uma palestra com o título A Bíblia Fala Hoje. Quando você ouve esse título, o que você pensa é: alguém vai defender a atualidade das Escrituras, a contemporaneidade das Escrituras. Ou seja, o que a pessoa vai defender, a asserção que ela vai defender é: a Bíblia fala hoje. Mas quando ouvimos a proposta dos palestrantes, a gente vai ver que o que eles defendem não é uma atualidade das Escrituras. Eles vão dizer que ela fala, mas à medida que alguma coisa acontece, há condições para a Bíblia falar, e eles vão dizer quando essa condição acontece ou não acontece. Nesse sentido, a gente vai perceber que a fala deles muito mais é contra a Bíblia falar hoje, da maneira como a ortodoxia cristã acredita, do que realmente dizer que ela fala hoje. Então nós vamos aqui separar por alguns momentos algumas falas da Karen Polaris, se eu não me engano, e vamos reagir às falas dela. E ela vai estar falando algumas coisas e a gente vai pontuar aquilo que a gente percebe nas falas dela. A gente verá o que ela falar e à medida que for desenrolando a gente vai falando. Não é o vídeo todo, um vídeo são 2 horas e 35 minutos. Vamos pegar essa parte aqui. Se você quiser assistir na íntegra, você procura com esse título e você tira as suas conclusões. Você também não precisa concordar com tudo que a gente vai falar. Você pode sim se opor, você pode sim ter sua opinião, visto que isso aqui é a minha opinião. Eu estou falando por mim, por minha fé, por minha crença, por minha leitura, por minha percepção. Não estou aqui representando a classe cristã, não estou aqui representando igreja cristã. Não. O que eu quero fazer é, de alguma forma, mostrar os perigos nas falas de pessoas que se dizem cristãs. Porque ela começa dizendo, quando eu converti, quando eu estudei, quando eu busquei, quando eu li, e parece convidar a gente a estar com ela. Tanto é que ela vai usar muito o termo nós. Nós. Só que isso é uma estratégia retórica. Isso aí é muito usado na retórica. A gente usa o nós para se pôr no meio do grupo para que a minha fala cause influência neles. Isso é um apelo à empatia. Você não vai falar, querer convencer alguém se distanciando dela. Quando você se distancia da pessoa, você cria uma ruptura. Então, qual é a melhor maneira de você criar influência sobre uma pessoa, de você querer influenciar ela, de você querer convencê-la de algo? É você ganhando a simpatia dela. Então, quando ela fala nós, você vai perceber que ela não está no grupo. É apenas uma estratégia retórica. A exemplo disso, ela fala assim: nós temos um papa de papel. É uma fala dela. Nós temos um papa. Ela não tem esse papa, porque para ela, os cristãos estão errados em considerar a Bíblia infalível. Por que ela diz, nós temos um papa de papel? Porque ela quer ganhar simpatia. Ela quer ganhar a empatia dos seus ouvintes, para que possa convencê-los. Mas já são 3 minutos de delongas, vamos aqui ver a fala dela e já vamos pontuando algumas coisas. A Bíblia fala hoje. A Bíblia fala hoje na medida em que testemunha de Jesus e da nossa fé nele. A Bíblia fala hoje, na medida que testemunha de Jesus e nossa fé nele. Com a primeira asserção dela, com a primeira fala dela, não tem problema nenhum. A Bíblia fala, à medida que testemunha de Jesus. Não é só isso, mas à medida que ela testemunha de Cristo, bem, ela fala. Mas não necessariamente eu tenho que ter a minha fé ancorada nele. Preste atenção no que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que eu não tenho fé em Jesus. Eu tenho fé em Jesus. Mas me colocando, por exemplo, ou vendo do ponto de vista do ímpio, a Bíblia vai testemunhar de Jesus em detrimento da fé dele. O ímpio não precisa ter fé em Jesus para que a Bíblia fale hoje. A Bíblia fala hoje, ainda que o ímpio não ouça. A Bíblia fala hoje, ainda que o ímpio não se arrependa. A Bíblia fala hoje, ainda que o ímpio não se converta. E ela continuará falando. Agora, o fato dela falar hoje e o ímpio não se converter é o que vai julgá-lo. É o que vai condená-lo. É o que vai separar o que crê do que não crê. Ela fala. A Bíblia fala hoje. Seja para quem tenha fé, seja para quem não tenha.
Aquele que tem fé está em uma categoria. A Bíblia mesmo mostra quem é a categoria dos que têm fé. E aquele que não tem está em outra. E não vamos apelar que vai falar de fé, não fé. É um livro teológico. É um livro, é o que chamamos de Bíblia. Fala de Jesus. Então tudo aqui vai correr no campo da fé. Mas deixando o campo da fé, vamos deixar o campo da fé. Isso aqui fala, a Bíblia fala hoje, ainda que a pessoa não tenha fé. A Bíblia fala, ainda que a pessoa não ouça. A Bíblia fala, ainda que a pessoa não se converta. Se a Bíblia só falasse, à medida que pessoas tivessem fé em Jesus, todo mundo estaria convertido. E o que nós temos aí não é isso. Nós temos aí pessoas totalmente ateias, ou ateus, não sei. Pessoas que não creem de maneira nenhuma. Agora, por que temos essas pessoas que não creem? Quer dizer que a Bíblia não fala hoje? Ou ainda, a Bíblia não fala com essas pessoas? Fala. Mas eles não querem dar ouvido. O que nós vemos em comentário é pessoas que ficam perseguindo, com preconceito, falando mal de quem é crente, quem não é. E também tem isso no lado dos crentes que fazem outras pessoas. Mas o ponto aqui a Bíblia fala hoje, independente de eu ter fé ou não, ela vai falar. A Bíblia vai falar, tá bom? A Bíblia fala hoje, mas pensar a Bíblia enquanto uma revelação definitiva conduziu a um fenômeno trágico que foi transferir características divinas para o escrito bíblico. Se Deus não erra, então o texto também não erra. Se Deus não falha, então também o texto não falha. Preste atenção. Ela diz, no dizer dela, resumidamente não podemos pensar na Bíblia como uma revelação fechada, onde não pode ser acrescida, acrescentada, colocada alguma coisa. E isso está certo. A Bíblia é uma revelação definitiva. Não podemos adicionar textos à Bíblia. Não podemos adicionar revelações à Bíblia. Irmãos pentecostais, não estou dizendo que não tem revelação. Não existe, eu creio nos dons, eu sou carismático. Mas o que eu estou dizendo é que não tem revelação de cunho canônico. Onde um profeta lá no Israel hoje vai profetizar alguma coisa e nós temos que pegar o escrito dele, certo? E colocar no cano. Não. A Bíblia é uma revelação definitiva. Agora, por que eles querem dizer que a Bíblia não pode ser vista como uma revelação definitiva? Porque querem acrescentar coisas. Porque querem distorcer textos. Geralmente, as pessoas que defendem essa fala, ou eles querem primeiro dizer que a Bíblia contém erro, e ela já apelou aqui à inerrância, porque a gente viu isso, a gente pega atributos do divino, ou seja, do eterno, de Yahweh, de Yahvé, de Jeová, chame como você quiser. A gente pega atributos dele, inerrância, infalibilidade, e deposita aqui. É claro que vamos fazer isso. É palavra de Deus. Agora, isso é um simples silogismo. Deus é santo? É. Deus erra? Não. A Bíblia é palavra de Deus? Não. Deus pode errar? Não. Então, a Bíblia não é. Isso é um silogismo. Se Deus é santo e não erra, e a Bíblia é a palavra de Deus e cremos, também não pode conter erro nela. Agora, aqui vem os liberais. Não, mas ali diz que era 72 e era 70. Inerrância não é precisão, meu querido. Vai ler sobre o que é inerrância. Quando eu digo que eu li um livro, tem aqui o livro, meu querido. Quando eu olho aqui o livro, final do livro, 287 páginas. Se eu falar assim, eu li um livro de 280 páginas, quer dizer que eu errei? Quer dizer que eu menti? Não, meu querido, quer dizer que eu fui verdadeiro, só não fui preciso. Eu li um livro. Eu falo 280 para você entender que é um livro aproximadamente desse jeito. Você não acha que uma pessoa quando chega e fala para você, eu liguei para você 300 vezes, você não espera que ela tenha ligado para você 300 vezes. Aí você não julga a pessoa que fala assim com você, mas você quer julgar a Bíblia, porque a Bíblia usa estratégias literárias, estratégias retóricas, estratégias linguísticas. Nós temos um redator aqui, ele vai usar estratégias. Então,
É fato isso que ela falou. Nós transferimos o atributo do divino para a Bíblia, sim, porque é a palavra dele. É a palavra de Deus. Contém erro? Não. É infalível? Sim. Então aqui você vê que ela se dissocia totalmente da gente, se dissocia totalmente daquilo que cremos. Então por que ela fala nós, quando não sei o quê? Ela não ganha empatia aqui da ortodoxia. Aqui quem vai estar com ela, sinto muito dizer se você está com ela, são aí os revolucionários, liberais, que querem acrescentar coisas à Bíblia, atualizar e outras coisas. Mas nós vamos seguir, vamos seguir. E passando então de um testemunho de testemunhas oculares, o texto passou a rivalizar em termos da nossa devoção a Deus. Olha, isso aqui é uma falácia. Isso aqui é uma falácia tremenda. A Bíblia querendo rivalizar com a devoção que temos a Deus. O que ela quer dizer é, nós idolatramos a palavra. E não é isso que acontece. Adoramos a Deus. Alguém já viu algum sentido de devoção, veneração, culto à Bíblia? Não. Mas aqui nós temos aqui o nosso meio de conhecer o Pai, o Filho e o Espírito. É por meio da palavra que Deus, no seu plano, escolheu se revelar a nós. Agora, dizer que a Bíblia rivaliza com Deus é uma falácia tremenda. Adoramos a Deus, prestamos culto a Deus. Ninguém ajoelha em frente à Bíblia e presta culto e louvores à Bíblia. Não. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina a prestar cultos e louvores a Deus. Então isso aqui é uma falácia. Nós vivemos hoje o que a gente conhece como bibliolatria. E a gente ri dos nossos irmãos católicos e diz, vejam bem, eles têm um papa infalível. Nós também temos um papa de papel. Está vendo a estratégia retórica dela? Primeiro, ela quer ganhar a simpatia dos católicos, nossos irmãos católicos. Aí ela quer ganhar a simpatia dos que estão vendo ela. Nós temos um papa de papel. Vamos separar as coisas aqui primeiro. Eu sei que eu posso ser atacado, rechaçado e outras coisas mais, mas eu acho que a recíproca também é verdadeira, porque eu acompanho os católicos no sentido de acadêmicos, de padres e outras coisas. Se você pegar o meio católico e perguntar se os protestantes são irmãos deles, eles vão dizer que não. Então eu não acho que eu estaria cometendo aqui um ataque ao catolicismo se eu disser que o protestantismo não considera os católicos como os irmãos. Certo? Primeiro ponto. Segundo ponto, os católicos têm um papa infalível. Isso é uma verdade. Isso aí os católicos vão dizer que o papa sucedeu, que é uma leitura ruim, tá? Uma leitura ruim de Mateus 16, quando Pedro ali fala que Jesus fala que vai edificar a igreja sobre a pedra, e ali fazendo um paralelo com Pedro. Pedro é representante, Pedro é uma parte, Pedro não é um todo. E um axioma que ninguém vai refutar é que a parte nunca é maior que o todo. Pedro é uma parte da igreja, uma parte dos apóstolos. É claro que ele tem primazia entre eles, é claro que ele quando ele é falado nas escrituras, tem uma saliência, tem um destaque para Pedro. Eu não vou falar da minha interpretação de Mateus 16, 18, mas falar que Pedro é o Papa e que os papas sucederam Pedro é uma leitura ruim de Mateus 16. Daí eles chegam no Papa, e o Papa infalível, a ponte entre Deus e os homens e tal. Não concordamos com isso. Agora, dizer que a Bíblia é um papa de papel é jocoso, mas é uma metáfora que a gente pode considerar. Mas temos que pôr limites na metáfora. Qual é o limite? Nós temos aqui o Papa da Igreja Católica e a Bíblia posta como um Papa. O Papa da Igreja Católica posto como infalível pelos católicos e a Bíblia posta como infalível. Agora, dentro da regra de fé e prática, se a gente for